Então, boa noite a todos e todas que estão acompanhando a nossa atividade do Setembro Amarelo, do nosso sindicato, Sintrajude. Eu sou a Ana Luísa, sou diretora do nosso sindicato e vou ajudar aqui a mediar essa conversa tão importante que é a luta para prevenir e também pós-venir o tema do suicídio, uma questão que nós acompanhamos já aqui no Sintrajude em todos os Setembro Amarelos e também, infelizmente, no nosso dia a dia no local de trabalho, porque nós já perdemos vários colegas para o suicídio e nós também, como trabalhadores e pessoas que vivem e convivem com o sofrimento e o adoecimento mental, também vivemos e acompanhamos de uma maneira geral na nossa sociedade. A nossa atividade vai contar com vários profissionais e especialistas no tema, vai contar com a Ionice Lourenço, que é psicóloga, colaboradora do grupo Luta em Luto de apoio aos sobreviventes do suicídio. Vai contar também com o nosso colega, do oficial de justiça, aposentado do TRT, o Ivo Farias, que é coordenador do grupo Luta em Luto de apoio aos sobreviventes do suicídio. E vai contar também com a Eliane Margarete Soares, voluntária, porta-voz do CVV. Nós vamos ouvir cada um dos nossos palestrantes por um período de 20 minutos, para que apresentem a sua colaboração a esse debate. Vamos abrir também um período para quem está acompanhando no Zoom ou pelo YouTube, para fazer suas considerações, perguntas, e depois nós teremos o encerramento de cada um dos presentes aqui na nossa conversa, com 10 minutos para cada fazer suas considerações finais e tirar dúvidas que os nossos colegas que estão acompanhando online formularem aqui para nós. Então, bem-vindo todos e todas, e começamos a nossa conversa com a Ionice Lourenço. Boa noite, pessoal. Eu sou Eunice, eu sou psicóloga, neuropsicóloga, sou terapeuta cognitivo-comportamental e eu queria falar algo muito importante, né? Eu sou psicóloga colaboradora do Luta em Luto, que é coordenado pelo Ivo e pela Cristina, né, que são pais enlutados, e sou também coordenadora e cofundadora do grupo GRAS, que é o grupo Reviver de Acolhimento a Pessoas Enlutadas pelo Suicídio. O grupo GRAS, ele tem dois formatos: o grupo misto, que participam os homens e as mulheres, e o grupo de homens, que é coordenado pelo psicólogo Lúcio Mário, pelo Alexandre, né? O Alexandre é um pai enlutado dos seus filhos também. Agradeço ao Sintrajude, né, por essa oportunidade. E eu faço uma reflexão agora, né? A prevenção, ela é um dever de todos, né? Ou só uma parte da sociedade, ou só os psicólogos, psiquiatras e profissionais da saúde que devem fazer a prevenção, né? E, começando com isso, eu queria primeiro também fazer uma outra reflexão sobre o Setembro Amarelo. O Setembro Amarelo tem mais ou menos 10 anos e nós temos percebido que ele perdeu um pouco seu contexto, né? Muitas pessoas têm falado sobre a prevenção do suicídio somente em setembro, falado todos os dias, e isso tem causado muitos desgastes, muitas desinformações. Será que estamos realizando ações
respeito às diversidades, fazendo ações sociais, ações que realmente funcionem ao longo do ano. Estamos trabalhando de janeiro a janeiro com a prevenção do suicídio? Ou será que a nossa reflexão ela está sendo somente agora em setembro? Estamos verificando os direitos básicos das pessoas, o direito ao lar, o direito à saúde? Será que nós estamos nos importando também com as causas sociais, com as causas políticas? Então, eu queria que nós pudéssemos fazer uma reflexão sobre isso. E um tema, creio que o Ivo também vai fazer uma fala sobre isso, ainda em 2024, nós estamos ouvindo que 90% dos suicídios podem ser prevenidos. Isso é uma fala incorreta. Por favor, procure pesquisar sobre isso. Se fosse algo assim, tão fácil, tão redondo, nós não teríamos números crescentes, principalmente no Brasil, né? Camus, que é um filósofo, ele coloca que só existe um problema filosófico realmente sério, é o suicídio, né? E o Dr. Bertolotti, ele coloca que o suicídio é a pior de todas as tragédias humanas. Ele não é somente uma dor intolerável ao indivíduo, como também uma dor infinda e torturante àqueles que ficam. O suicídio, ele é devastador na vida de uma pessoa, né? Quando a gente fala da prevenção, a gente não fala que é possível prever, tá bom? Então, eu quero que isso fique muito claro. Então, eu preciso sempre reforçar que o suicídio é multifatorial. O suicídio é um dever de todos, ele é multifatorial. Então, sim, ele é um dever de todos nós. É preciso reforçar que a prevenção ao suicídio é um dever de todos e algumas pessoas não dão os sinais. Os sinais, às vezes, também são desconhecidos e só fazem sentido após a morte. Não é culpa de ninguém. Então, eu queria reforçar que a minha fala, toda vez que eu falar sobre os riscos, falar sobre a prevenção, que você lembre disso, tá bom? Eu também sou uma psicóloga enlutada pelo suicídio da minha tia, e eu vi o quanto a minha avó sofreu com cobranças em relação a perguntas. A senhora não viu? A senhora não percebeu? E isso foi algo devastador, em uma época em que não se existiam e não se falava sobre a pós-venção. Eu vou falar um pouquinho sobre a pós-venção também, né? Nós somos uma combinação de fatores, nós somos a nossa hereditariedade, nós somos a nossa genética, nós somos a nossa personalidade, então nós somos uma combinação, né? E esta combinação, ela forma a nossa estrutura psíquica. E esses pedacinhos também formam a participação de muitas pessoas na prevenção do suicídio, né? Por que que é importante hoje a gente ter um nutricionista também que se preocupe com a prevenção do suicídio, com o nutrólogo? Existem pessoas que têm transtornos alimentares, os psicólogos também que tratam as causas emocionais. E então nós somos um todo, né? E esse todo também faz parte de uma equipe multidisciplinar. Então a prevenção ela está na educação, ela está na saúde, ela está no trabalho. A Ana fez uma fala agora na abertura, né? Eu vou ir mais rápido um pouquinho. Aproximadamente 700 mil pessoas morrem por suicídio por ano. No Brasil, nós estamos falando de 46 pessoas a cada 38 minutos. Eu cansei de falar, a cada 40 segundos no mundo, uma pessoa morre por suicídio e a cada 45 minutos no Brasil. Eu estou falando agora de 38 minutos, né? Nós estamos falando. O que aconteceu, né? Houve uma redução do suicídio no mundo, mas um aumento significativo nas Américas, principalmente no Brasil e nos Estados Unidos, tornando-se uma das principais causas de morte entre jovens, porque o aumento mais expressivo foi na população jovem, tá bom? Acho que eu não vou falar dos fatores de risco e proteção, não vai dar tempo de falar, mas eu queria falar um pouquinho da pós-venção, né? A gente vai achar aí
os riscos, né? E que de maneira você pode acolher uma pessoa, né? Você tem que acolher uma pessoa com empatia, com cuidado, não subestimar a fala desta pessoa, levar uma pessoa em um lugar calmo, e se você perceber que essa pessoa está em risco iminente de suicídio, busque um profissional da saúde, leve esta pessoa até um profissional da saúde. Queria falar um pouquinho da pós-venção, né? A pós-venção são todas as ações adequadas realizadas com os sobreviventes que são enlutados pelo suicídio, que vivem aí uma tragédia humana após essa morte, né? É algo devastador. É, e deixa uma reflexão, eu tinha na apresentação, eu coloquei a foto do Pequeno Príncipe, né? Lá atrás. Se escreve Saint-Exupéry, mas não se pronuncia assim, é uma pronúncia mais difícil, mas é do Pequeno Príncipe, que fala que a gente só conhece bem as coisas que cativou. Os homens, eles não têm mais tempo de conhecer coisa alguma. Eles compram tudo prontinho nas lojas. Mas como não existem lojas de amigos, os homens não têm mais amigos. Quando a gente fala da pós-venção, então, a gente fala, Schneider, que a morte de uma pessoa não é somente um fim, ela é também um começo para os sobreviventes, né? Por isso que é muito importante que a gente faça um trabalho com os enlutados. Então, a gente tem os grupos de apoio, tem reuniões que são importantes hoje, em que podem trazer uma nova maneira de você ressignificar a sua vida a partir desta tragédia humana, porque é uma tragédia, né? Quando um suicídio acontece, é como se um tsunami, uma avalanche acontece na vida da pessoa, porque ninguém espera que um suicídio ele vá acontecer. O suicídio ele é multifatorial, né? A gente tem alguns fatores de riscos, como, por exemplo, fatores sociodemográficos, sexo masculino, adultos jovens entre 18 e 49 anos, transtornos mentais, depressão, transtorno bipolar, fatores psicossociais, abuso físico ou sexual, desemprego, baixa autoestima, desesperança, acesso a meios letais, né? Doenças físicas incapacitantes, falta de acesso à saúde mental e falta de adesão ao tratamento. Os sinais de alerta nem sempre são claros, pois algumas pessoas deixam suas intenções escondidas e muitas vezes essa intenção ela só faz sentido aí após a morte de uma pessoa. Mas eu já expliquei um pouquinho, né? Quando você perceber uma pessoa em isolamento social, mudança de humor repentina, oscilações de altos e baixos, quando a pessoa fica buscando meios de tirar a própria vida, ou tenha falas, né, seria melhor que eu não estivesse aqui. Essa semana eu ouvi um termo que a gente nem pode usar mais, mas que me comoveu muito. Eu sou ovelha negra da família. Eu não consigo nada, eu não consigo emprego. Então, assim, as pessoas não gostam de mim. Então, a gente precisa tomar cuidado com essas falas, né? Queria falar para você que você pode buscar ajuda no CVV, nós vamos ter a fala do CVV, CVV 188, Centro de Valorização à Vida, que entidade importante para todos nós. CVV, como vai você? Né? Eu, em uma palestra do CVV, ouvi a Silvia, que era do CVV, falou: se cada um de nós pudéssemos chegar aos nossos colegas e perguntássemos como vai você, o quanto nós ajudaríamos nesse trabalho. O mapa de saúde mental, que foi feito também pelo Instituto Vitaleri, que você possa consultar, e risco iminente de suicídio 190, 192. Eu agradeço muito essa oportunidade, agradeço ao Sintrajude, desculpa a confusão que eu fiz aí do tempo. Tinha uma palestra aqui para colocar, né? E deu algum problema na hora da gente colocar a palestra. Mas eu acho que o objetivo principal ele foi passado e é importante que a gente entenda aí que no Brasil nós estamos com uma crescente do número de suicídios, enquanto no mundo está havendo uma redução. Obrigada, Ana, pela fala. Eu te devolvo a fala agora. E obrigada a todos que estão presentes nessa live.
Obrigada. Depois você pode ver o tempo que você não usou tá, você tem 8 minutos da sua apresentação que você pode depois, ao final, completar, tá bom? Que a gente informou que era 20 minutos, mas quando passou os 5 para você, você entendeu que já só teria 5. Então, desculpa, tá? Bom, gente, eu vou passar para o Ivo e aproveitar que vou passar para um colega do Judiciário essa questão, para comentar que nós, no Judiciário, temos um alto índice de assédio moral, também de assédio sexual e vários problemas de opressão nos nossos locais de trabalho. A gente costuma falar brincando entre nós, mas não é só entre nós do judiciário, mas também os advogados e demais pessoas da sociedade, que existe dois tipos de juiz, desembargador, desembargadora e magistrado. Um que acha que é Deus e outro que acha que o outro que tem certeza que é Deus. Então nós lidamos com isso no nosso cotidiano. E um Deus não admite, não se relaciona com os demais de uma maneira fraternal, né? Então, infelizmente, essa realidade que nós vivemos, ela tem causado, como a psicóloga aqui, nossa, falou, os elementos que causam o suicídio são multifatoriais, mas um dos elementos é o assédio. Isso já é comprovado, né, nos locais de trabalho, e nós vivemos isso. E a gente tem uma pesquisa recente que foi feita no TRE de São Paulo, né, onde mais de 30% dos colegas falaram que já sofreram assédio moral, certo? Outros 8% já sofreram fora do local de trabalho, outros já sofreram na sua vida, mas sempre relacionado ao trabalho, né? Fora do local de trabalho, mas também como expressão do trabalho, e agora também já tem o assédio virtual, porque tem uma parte dos colegas que estão no trabalho remoto, e aí recebe uma pressão pelo WhatsApp, né, de várias formas. E nós já tivemos também pesquisas desse tipo na Justiça Federal e mesmo feitas pelo sindicato, onde as pessoas que já tinham presenciado algum tipo de assédio ou vivido somavam 76%, certo? Então, é um alto índice de assédio, e nós tivemos essa semana, perdemos um colega, né, do TRT, vítima do suicídio. Então, nós temos um alto grau de adoecimento na nossa categoria, e isso a gente precisa aproveitar a conversa de hoje para reafirmar a importância dessa luta para nós, né? E de todos nós, né? Não só do sindicato, mas também cada um no local de trabalho estar atento, denunciar, para que a gente possa combater esse adoecimento e todas as formas de opressão e assédio. Então, vou passar para você, Ivo, para dar a tua contribuição. E são 20 minutos. Eu vou te avisando o período que falta. Boa noite a todos. Uma saudação especial aos colegas, aos meus colegas trabalhadores do Judiciário Federal. Eu fico muito satisfeito e honrado de estar tendo mais uma vez a oportunidade de, em pleno Setembro Amarelo, de fazer uma atividade, uma live aqui com os colegas. E eu queria salientar que até para os que talvez não me conheçam, eu sou fundador do Sintrajude. Por 3 mandatos atuei nas 2 primeiras gestões e depois na 4ª gestão. E a gente comandou aí umas 20 greves, né, ao longo de
dessa militância de mais de 40 anos, que já começou antes da Constituição de 88. E quis o destino que eu agora estivesse em outra militância. Então, ainda para me identificar, eu me reconheço desde 13 de março de 2014 como sobrevivente lutado pelo suicídio da minha filha, Arielle, a minha filha mais velha, que com 18 anos foi vítima de suicídio em 13 de março de 2014. Na segunda semana, eu conheci um grupo de apoio, foi o primeiro, onde atuavam duas psicólogas que hoje em dia continuam sendo grandes referências nacionais, doutora Karen Scavacini e doutora Karina Kajima Fukumitsu, que me acolheram, e ali os enlutados, alguns de quase 10 anos, que me disseram que nesse luto, que é um luto, o suicídio, como já foi falado, ele é multifatorial, multicausal, extremamente, é um fenômeno muito complexo e complicado, e o seu luto também. E a gente é sobrevivente enlutado, a gente não é enlutado, exatamente porque a dor que advém com a perda, a morte do ente querido, ela é para sempre, mesmo que não seja de um filho. A morte de um filho, mesmo num luto comum, é para sempre também, que é considerado o pior luto, a morte de um filho. Mas o luto por suicídio é uma dor infinda, e intermitente e crescente para qualquer ente querido, um filho, pai, amigo, colega de trabalho, um parente ou não. E aí é uma dor que nunca acaba e que sempre aumenta. E aí a gente se torna, e é chamado assim, de sobrevivente enlutado, porque se nós não nos fortalecermos, nós iremos definhar até morrer ou iremos sucumbir vítima de suicídio, já que é algo que acontece muito entre nós, sobreviventes. Então, por isso que a gente tem que ser mais forte que a dor. E a dor, embora seja para sempre, o sofrimento não. Eu mesmo e muitos de nós damos o testemunho, eu já há anos, eu não estou em sofrimento pela morte da minha filha. Eu tenho a dor está latejando nesse momento, agora. Mas ela não pode comigo, eu sou mais forte. Mas esse fortalecimento, que é sobrevivência, é uma atitude de eterna vigilância e atenção, onde a pessoa tem que buscar, na sua forma de existir, uma forma de encontrar significado para seguir adiante. E aí, quando a gente fala de sobrevivência, é muito importante que se entenda, fala-se muito do sobrevivente lutado por conta do vínculo afetivo com o ente querido que se foi. E também do sobrevivente tentante, que é aquele que tenta o suicídio ou tem a ideação suicida, quer dizer, a pessoa pensa em se matar, algumas vezes se automutila com ou sem intenção de encerrar sua existência, e isso tudo é o sobrevivente tentante. Também é sobrevivência. Mas nós temos outros dois tipos de sobrevivência, e é importante que as pessoas aprendam a se reconhecer como sobrevivente, porque certamente na categoria, muitos dos que estão assistindo ou não, que conhece alguém que trabalha, é sobrevivente sem saber. E que sobreviventes são esses? São sobreviventes que não têm necessariamente luto, mas estão em sobrevivência. É o sobrevivente impactado. O sobrevivente impactado é aquele que houve um suicídio no seu local de trabalho, ou no colégio, ou na faculdade onde estuda, ou no shopping que frequenta. Então, a pessoa ali, ela fica impactada pela morte de alguém assim. E tem o sobrevivente testemunha. O sobrevivente testemunha é aquele que presencia o ato suicida ou de alguma, mesmo que não seja visualmente, por exemplo, já houve suicídios no chamado prédio do Lalau, né, o Fórum da Justiça do Trabalho daqui de São Paulo. As pessoas se atiram lá do alto, o estrondo do corpo no chão repercute em todas as varas.
né? Então, todos aqueles advogados, jurisdicionados, funcionários, terceirizados ou da categoria do Judiciário Federal estão, naquele momento, se tornando sobreviventes testemunhas. Ainda que não tenham visto o ato suicida, eles ouviram o ato suicida, enfim. Quando a gente, na rua, num lugar público, assiste alguém se atirar do viaduto, por exemplo, ou vê alguém pendurado em uma árvore no parque, coisas desse tipo, e isso também gera um impacto e a pessoa é não só impactada, mas sobrevivente testemunha. E essa condição de sobrevivência é importante que as pessoas se reconheçam, ainda que não tenham um vínculo afetivo com a pessoa que partiu, é preciso que a pessoa se reconheça e vá procurar ajuda psicológica e psiquiatra, se for necessário, porque isso afeta a existência de todos nós. E, infelizmente, a chaga do suicídio está se espraiando cada vez mais, né? Por conta, inclusive, do impacto das redes sociais, da lógica hedonista dessas redes sociais, onde só se fala do sucesso, não se admite falar de fracasso. Então, as pessoas se sentem diminuídas, arrasadas por não estarem à altura, né, do padrão que está imposto. E também o assédio moral e o assédio sexual que ocorre nos locais de trabalho, né? As relações de poder e na justiça do trabalho é muito, aliás, na justiça como um todo, né? Federal, trabalho eleitoral e militar, e também os outros ramos do judiciário estadual e tudo mais, é um trabalho muito hierarquizado. Tem os desembargadores, os juízes, os diretores, os assessores, né? Então é muito hierarquizado e ali a relação de poder hierárquica é algo que muitos se prevalecem para fazer valer, né, o poder que acham que tem. E aí é onde ocorrem os assédios. E é claro que nós temos que denunciar o assédio moral. O sindicato tem uma história, já criou até a cartilha, né, sobre o assédio no local de trabalho, né, como se conduzir e tudo mais. Eu já tive a oportunidade de participar de painel da FENASSOJAF sobre assédio moral e suicídio. Isso é muito importante. É algo que é interessante acontecer, não apenas em setembro, mas o ano todo, né? E agora, falando do Setembro Amarelo, o Setembro Amarelo ele começou em 2003. Ah, ele é o Dia Mundial, né? Que é o dia 10 de setembro. E não por um acaso, na véspera do 11 de setembro, que foi um atentado terrorista suicida, né? Que no início do século, e ele amarelo não só por conta de uma história de acolhimento que ocorreu em 94, quando morreu um jovem que usava um Mustang amarelo e no seu enterro usava-se fitas amarelas para demonstrar, né, alguma forma de apoio. E o amarelo foi a cor, né, que identificou o Setembro Amarelo. A palavra na língua portuguesa até nos remete a amar, elo. Quer dizer, o amar é um elo, né, de comunicação. Então, o nome da cor também dialoga, né, com o objetivo da campanha. E aqui no Brasil, começou em 2015, um ano depois que o primeiro sobrevivente lutado por suicídio resolveu abrir mão do anonimato, que foi a minha pessoa. Até então, os raros sobreviventes lutados davam entrevistas com nomes alterados, voz alterada, imagem distorcida. E eu quebrei esse paradigma. Em 8 de setembro de 2014 saiu a primeira matéria, e nos primeiros 3 anos era apenas eu que era chamado para os eventos. O Brasil aderiu ao Setembro Amarelo no ano seguinte, 2015. Em 2017, teve o primeiro simpósio,
que também eu tive a honra de participar, teve um outro casal também que participou. Fomos os primeiros sobreviventes enlutados a falar em ambiente acadêmico para mais de 600 pessoas, e hoje tem muitos, tem dezenas de sobreviventes enlutados que cumprem esse trabalho muito melhor, graças a Deus, do que eu consigo cumprir. Mas o que que ocorreu? O Setembro Amarelo foi se desenvolvendo muito bem até 2018. Em 2018 começou a haver muita gente oportunista querendo participar, querer falar sem ter preparo prévio, sem ter estudo adequado e tirando conclusões rasas e apressadas sobre o que seria isso de acolhimento, de apoio, de ajudar a fortalecer e tudo mais. E isso foi se agravando cada vez mais, porque cada um quer tirar a sua casquinha no Setembro Amarelo, como também nas outras campanhas. E isso compromete. E aí também nos preocupa muito, porque todo mundo, a maioria, nos procura apenas para o Setembro Amarelo e, quando muito, para o Janeiro Branco, que também é uma campanha sobre as questões que envolvem o tabu, né, sobre os transtornos mentais e emocionais e afetivos. Mas nós temos que evoluir para que a campanha seja anual, para que apenas setembro seja uma referência de aprofundamento, mas que isso evolua de uma forma que se estenda para o ano inteiro. Há 2 anos atrás, foi criada a Abrases, Associação Brasileira de Sobreviventes Enlutados. Nós temos aqui algumas cartilhas, né, da Abrases, né, Associação Brasileira de Sobreviventes Enlutados por Suicídio. A presidente Terezinha e um dos diretores, o Joseval, são pais de uma filha que também morreu por suicídio. Eles pertencem a um outro grupo, o Nomoblides. Eles criaram o primeiro grupo autônomo, autocoordenado por sobreviventes, em 14 de março de 2018. Na esteira desse ideário, o grupo Luta em Luta, que é o nosso grupo, foi o segundo grupo autônomo no país a criar em 4 de fevereiro de 2019. Eu como coordenador, e a Cristina Miguel, uma mãe sobrevivente lutada. E anos depois, na pandemia, a psicóloga Ionice Lourenço também aderiu como colaboradora e depois também criou o seu próprio grupo, do qual ela coordena, que é o GRAS, né? Grupo Reviver de Acolhimento Enlutado por Suicídio. E hoje em dia tem mais de 30 grupos de apoio. Tem os do CVV, que são dezenas, que são o GAS, Grupo de Apoio a Sobrevivente do Suicídio, que quem vai falar com mais autoridade e melhor é a Eliana. Eu participei deles, como eu falei, logo em 2014, no primeiro que foi criado, no posto abolição. Também fui voluntário do CVV, então eu tive alguma atuação nesse sentido, mas hoje eu não sou mais voluntário do CVV, mas guardo uma boa lembrança desse período. Eles são muito parceiros, né? Nesse trabalho, eles existem aí há 62 anos e é muito importante, né? São samaritanos que cumprem muito bem esse trabalho e apoiam com a escuta atenta, né? Bom, mais 5 minutos. Então, voltando à Abrases, a Abrases ela foi criada há 2 anos atrás, em setembro de 2022. E no ano passado, em 10 de setembro, o Dia Mundial, Prevenção e Prevenção ao Suicídio, foi criada a Carta Aberta à Sociedade. Essa carta aberta, aqui, é uma carta que já tem mais de 1.000 assinaturas, e a gente pede que as pessoas acessem o site e a leiam e assinem se concordarem, eu sei que vão concordar. O site é abrases.org.br, e essa carta aberta, ela nasceu exatamente do nosso inconformismo com o que está se tornando
o Setembro Amarelo. Ele ainda cumpre o seu papel, mas é desse contingente que, infelizmente, quer caçar likes e curtidas e muda a narrativa. Então, a gente tem uma preocupação porque acaba o Setembro Amarelo e muda muito pouco nas políticas. Eu quero ler, aqui tem uma série de essês que atravessam 3 páginas, mas eu quero ler 3 essês que resumem, em grande medida, alguma das muitas demandas que nós temos para melhorar essa situação. E se ao pedir ajuda, as pessoas evitassem ajudar com discursos moralistas e religiosos? Para isso é importante respeitar a diversidade de crenças e vivências das pessoas que estão em sofrimento. E se ao pedir ajuda, as pessoas evitassem ajudar com frases de efeito e autoajuda. Para isso é preciso evitar simplificar um assunto tão complexo e não invalidar os sentimentos, e com isso não causar mais sofrimento. E por fim, aqui esse EC é quase um pleito. E se tivéssemos leis ou uma política nacional de prevenção ao suicídio? Temos várias leis e uma política nacional, porém elas precisam ser colocadas em práticas. Criar um mês e um dia de prevenção, mas criaram um mês e um dia de prevenção, mas não ter governantes realmente comprometidos com as políticas públicas voltadas para a promoção de saúde mental e não implementar as várias práticas de prevenção possíveis, não resolve. Então, prevenção ao suicídio a pós-venção ao suicídio é também prevenção. Por que prevenção? Porque se nós não fizermos o cuidado com aqueles que sofrem, que são sobreviventes, seja porque são enlutados, perderam um ente querido, seja porque estão em sofrimento existencial insuportável, tentando suicídio ou, ainda que não tentando, com uma ideação muito forte de suicídio, ou então sobreviventes impactados que, de alguma forma, tomaram conhecimento de suicídios onde moram, no prédio onde moram, na casa onde moram, na faculdade onde estudam, no trabalho, onde quer que seja, ou então que testemunharam, infelizmente, a morte de alguém por suicídio. Então, a pós-venção, cuidar deles, é uma forma de prevenção, porque são pessoas fadadas, com um risco muito grande a também chegarem a esse ponto. Então, eu me dou por satisfeito com essa breve exposição. É uma forma de dar um panorama. Eu falo enquanto sobrevivente lutado. Fui precedido por uma profissional competente que desdobrou a parte técnica. E agora nós vamos ouvir a nossa. Ainda eu me considero um colega, porque a gente deixa de ser voluntário do CVV, mas o CVV continua dentro da gente, uma vez que a gente se torna voluntário. Então, internamente, eu me reconheço ainda como um voluntário do CVV. Então, vamos ouvir agora a nossa colega Eliane, a qual eu tenho a honra de, mais uma vez, estar participando com ela. Já tive a honra de participar 2 vezes com ela, numa live no Acre e na roda de conversa sobre autodestruição. Muito obrigado. Obrigada, Ivo. Você sempre nos ensina muito. Você falou dessa situação de também temos vários tipos de sobreviventes, né? Temos os familiares que sofrem muito mais, e principalmente os pais, as mães, né? Ou os filhos, né? Mas eu vivi com meu filho o suicídio de um colega da sala de aula dele. Então, eu lembro do dia que ele viveu isso, que ele me procurou, por sorte, pude encontrá-lo e fomos ao enterro do colega. Então, eram os jovens todos ali, a sala toda de aula, passando por aquele enterro, aquela situação, e foi bastante pesado.
foi bastante pesado para o meu filho, para todos os colegas. Então, como a gente tem que ficar atento, né? Eu fui com ele, fiquei preocupada, mas agora você falando, eu refleti que talvez tivesse ter passado a turma toda, né? Como todos sobreviventes, né? Então, é um aprendizado aqui, é muito importante essa nossa conversa, porque eu aprendi uma questão que eu vi, eu presenciei, e que eu acho que eu tinha que ter dado mais atenção. Então, eu vou ficar mais atenta para essa questão também. Então, como o Ivo já colocou, nós vamos agora ouvir a Eliane, que é porta-voz do CVV, dessa entidade, dessa tão importante para essa luta. Então, esse movimento Setembro Amarelo é a união, né, dos profissionais da saúde, das empresas também, em falar com seus colaboradores sobre essa questão da saúde mental, sobre os sinais, levar informação. E para trabalhos voluntários também, como o do CVV, esse trabalho que a Ionice faz e que o Ivo faz também, são extremamente importantes para que a gente consiga fazer tanto a prevenção quanto do suicídio, quanto cuidar também dos sobreviventes, né, do suicídio, que é extremamente importante. Pode ir para o próximo, por favor. Então, desde o início do Setembro Amarelo, o CVV, ele procurou levar, né, para a sociedade através de palestras em empresas, em escolas, em onde a gente tivesse oportunidade de falar, né? Muitas lives, entrevistas em rádio, jornal, para falar sobre essa conscientização. E o que nós percebemos é que, ano a ano, a sociedade foi entendendo sobre as formas de prevenção, quando a gente prestar atenção em quem está próximo de nós e que muitas vezes a gente não presta atenção, passa despercebido. E quando alguém fala sobre suicídio, ou quando alguém tenta, daí a gente fica assustado. Mas se a gente souber alguns sinais, algumas falas que algumas pessoas falam, a gente começa a prestar atenção e tomar cuidado com quem está próximo de nós, que é essa ideia, né? Próximo. O CVV, ele é um serviço voluntário, gratuito, humanitário e filântropo, de apoio emocional e prevenção do suicídio. Desde quando foi feito o primeiro atendimento telefônico, lá em 1962, né, já há mais de 62 anos, sempre foi realizado totalmente por voluntários. Sempre foi gratuito, tanto o nosso atendimento quanto as palestras, atividades que nós fazemos na sociedade, sempre tudo gratuitamente, né? É humanitário, que é feito por pessoas da sociedade. Então, para ser um voluntário do CVV, fazer um curso de capacitação que dura em torno de uns 3 meses, mais ou menos. E após esse curso, a pessoa, estando apta, ela pode desenvolver o voluntariado no CVV. Isso pode ser feito pelo telefone 188, no qual nós conversamos com as pessoas de todo o Brasil, e pode ser feito também pelo chat ou por e-mail. Então, as formas de ser voluntários no CVV existem várias. E existe também a possibilidade de sermos voluntários fazendo algumas ações na sociedade. Como eu vou mostrar daqui a pouquinho. Que uma delas foi o que o Ivo falou, que é o GAS, que é o Grupo de Apoio aos Sobreviventes do Suicídio, né? Então, quando o Ivo disse que ele não é mais voluntário do CVV, mas que o CVV está nele, é essa proposta que, quando as pessoas vêm fazer o curso conosco, é o que a gente convida elas a serem pessoas melhores na sociedade,
a serem pessoas que escutam com empatia, com respeito, com acolhimento quem está próximo de nós. Então, às vezes, eu percebo que eu não tenho a disponibilidade necessária para ser voluntário naquele momento, mas a sementinha foi plantada para que eu consiga ser essa pessoa que escuta, que acolhe no meu dia a dia. Próximo. O CVV, ele realiza em torno de 3 milhões de atendimento por ano. E temos em torno de 3.500 voluntários, espalhados de norte a sul do Brasil. No primeiro momento, a gente pode falar, nossa, é bastante voluntário numa instituição. Sim, para uma instituição até que é bastante, mas não o suficiente para que a gente acolha todas as pessoas que nos procuram, né? Então, a gente está sempre num esforço constante no CVV, fazendo cursos para novos voluntários, para que a gente consiga sensibilizar mais pessoas da sociedade a se juntarem ao CVV nesse trabalho de acolhimento. Hoje, nós temos em torno de 100 postos, principalmente nas principais capitais do Brasil, e em São Paulo, a gente tem vários postos espalhados. São Paulo e Rio de Janeiro são as cidades que mais têm postos CVV, mas a gente tem praticamente no Brasil todo. Próximo. Os voluntários são treinados e capacitados através desse curso que nós fazemos. Ele é totalmente gratuito. Quem liga, principalmente no 188, né, que é o nosso canal de atendimento, ele é uma ligação gratuita, sem identificador de chamada, e a pessoa também não precisa se identificar, não precisa falar o nome, de onde está falando, e ela tem o sigilo, que é guardado, porque a conversa fica somente entre ela e o voluntário. E o voluntário, por sua vez, ele tem a questão do anonimato. Quando a gente atende, né, no CVV, nós somos conhecidos apenas pelo nosso primeiro nome. Então, isso nos dá essa questão do anonimato. E quando alguém liga, é uma conversa, como a gente costuma dizer, coração a coração. É uma conversa sem julgamento, sem crítica, mas com acolhimento, respeito, que é a base do trabalho do CVV. E aceitação. Muitas vezes ela está assim, ela está nesse momento de sofrimento, mas ela não é assim, né? Então, essa confiança de que toda pessoa, quando ela é acolhida, quando ela é escutada, ela, ela tem forças para conseguir sair daquela situação de dor naquele momento que ela liga para nós. Então, é isso que a gente procura sempre estar fazendo no telefone, né? Ter essa conversa com compreensão, respeito e aceitação. Próximo. A gente costuma dizer no CVV que nós funcionamos como um pronto-socorro emocional. Assim como existe pronto-socorro na sociedade, onde as pessoas, quando estão doentes, podem procurar 24 horas por dia, que tem um médico, tem um profissional da área da saúde, a gente costuma dizer que o CVV é esse pronto-socorro emocional, porque a gente funciona 24 horas. A dor e o sofrimento não tem hora para acontecer. E ela acontece principalmente à noite, quando bate aquela insônia, bate aqueles pensamentos que nos perturbam, que tira, né, a nossa paz. Então, por isso que a gente tem um esforço muito grande de termos voluntários todos os dias, 24 horas por dia, e mesmo no sábado, no domingo, no Natal, no Ano Novo, ou seja, qualquer hora, qualquer momento que alguém em sofrimento emocional procurar o CVV, vai ter um voluntário do outro lado da linha. Próximo. Porque a gente acredita no CVV que escutar é um ato essencial. Sermos compreendidos é uma necessidade básica do ser humano. E quando a gente se sente compreendido,
se sente aceito. A dor e o sofrimento naquele momento, ela tem um alívio, né? Então, por isso que a gente trabalha tanto nessa questão da escuta. Próximo. E o Setembro Amarelo vem para ter essa quebra de tabus, dos estigmas, né? Dessa dificuldade que a sociedade tem em compreender que a saúde mental, seja ela qual for, não é frescura, como muitas vezes tem essa distorção na sociedade, né? Não é frescura, não é falta da religião, não é falta de trabalho, não é falta do que fazer, mas é um sofrimento emocional muito grande, que a pessoa pode vir a desenvolver algum tipo de transtorno mental. Então, o que nós precisamos, enquanto sociedade, é que, se a pessoa começa a apresentar algum tipo de, de algum indicativo, por exemplo, eu quero sumir no mundo, eu quero dormir e acordar nunca mais, ou vocês vão viver melhor sem mim, vamos conversar, né? Vamos acolher, entender o que está acontecendo com ela, que ela está se sentindo daquele jeito. Ter uma conversa acolhedora, com respeito, sem julgamento e sem crítica, mas a gente se colocar verdadeiramente para escutá-la. Próximo. E o tema desse ano do Setembro Amarelo, do CVV, é Atenção aproxima as pessoas. O que nós percebemos quando a gente pensou nesse tema, né? É que, embora a gente esteja tão conectado nas redes sociais, com milhares de seguidores, tal, nós estamos distantes uns dos outros. Como a Ionice falou, como vai você? A gente muitas vezes não pergunta para alguém como vai você, com medo de que ela vá realmente falar como ela está. Mas muitas vezes a pessoa está precisando conversar, está precisando desabafar. Então, a gente ter esse olhar atento, às vezes um sorriso, um abraço, aquele abraço que aconchega, que conforta, é o que a pessoa precisa para falar, nossa, que bom, esse abraço me ajudou muito. Então, ter esse olhar atento, às vezes, com quem está próximo de nós, na nossa família, no nosso ambiente de trabalho, às vezes no ponto de ônibus, quando a gente vê alguém com semblante triste, né? Se colocar à disposição, está tudo bem com você? Gostaria de conversar um pouquinho, né? E iniciar esse diálogo verdadeiro, né? A gente oferecer esse espaço de segurança para a pessoa poder falar. Próximo. Então, como participar? Né? Falar sobre prevenção, como palestras, rodas de conversa, como hoje, né? Participar de debates, oferecer esse apoio para as pessoas e desmistificar esses mitos que acontecem muito ainda. Próximo. A gente costuma dizer que a campanha ela é em setembro, mas a gente precisa falar sobre a prevenção o ano inteiro, né? O ano inteiro a gente precisa ter esse espaço de acolhimento, falar sobre a prevenção do suicídio é extremamente importante. Próximo. E aí, quem quiser conhecer mais o trabalho do CVV, né, pode, quem quiser ligar e ser atendido, pode ligar no número 188, que ele é gratuito, ele é sigiloso e de qualquer ponto do Brasil você consegue falar com o voluntário. Você pode mandar um e-mail também para o apoioemocional@cvv ou pode falar com o voluntário pelo chat também. Aí é só entrar no nosso site, que é o cvv.org.br. Próximo. E nós estamos nas redes sociais. A gente também tem alguns trabalhos na sociedade.
Um deles que o Ivo comentou, né, que é o grupo de apoio aos sobreviventes do suicídio, que existe vários grupos em São Paulo, que a pessoa daqui é a maioria de São Paulo, mas existe também em vários pontos do Brasil. Então, quem quiser endereço da onde acontecem esses grupos, é só entrar no site do CVV, que é o cvv.org.br. Lá na aba Comunidade, tem o endereço de todos os locais onde acontecem as reuniões. Nós temos também outros trabalhos, como o Caminho de Renovação Contínua, Saber Escutar é uma Arte, e o Cine Ser, que depois de um filme apresentado, é feita uma roda de conversa, onde a gente conversa, fala sobre o filme. São trabalhos que são realizados na sociedade e também em vários locais onde tem CVV no Brasil. Próximo. E se vocês quiserem conhecer um pouco mais do trabalho do CVV, tem o site, como eu já falei, que é o cvv.org.br. Nós estamos no Facebook, no Instagram, no TikTok, no X, que não está mais, né, por enquanto, e o LinkedIn também. Então, nesses canais, o CVV está como CVV Oficial. E nós temos um programa que chama Como Vai Você? Que ele é realizado pelo Facebook e também no YouTube. A cada 15 dias, na segunda-feira, às 7h30, esse programa ele vai para o ar. E depois de alguns dias, ele é um podcast. E sempre é um voluntário do CVV e um profissional da área da saúde, onde a gente procura levar informação para a sociedade. Próximo. E nós temos também o site setembroamarelo.org.br e também o do CVV. E lá vocês podem ter mais informações a respeito do nosso trabalho, como se engajar no Setembro Amarelo. Tem material como vídeo, cartaz, spot para rádio. Então, tem bastante coisa lá que vale a pena dar uma olhadinha. E gratidão pela oportunidade. Problemas, estresse, correria. Muitas vezes deixamos até de perceber quem está ao nosso redor e focamos apenas em nós mesmos. Mas um olhar atento, acolhedor e solidário pode fazer a diferença. A atenção aproxima as pessoas. Setembro Amarelo, mês dedicado à prevenção do suicídio. Se precisar desabafar, ligue 188 e converse com um voluntário do CVV. Então, nós queremos abrir para quem está acompanhando, que tiver perguntas, que tiver dúvidas, que quiser fazer algum depoimento, fiquem à vontade. Então, o Ivo vai falar dar mais informações sobre a Abrase. Com você, Ivo. Então, sobre a Abrase, é importante. A Abrase é a Associação Brasileira de Sobreviventes Lutados por Suicídio. Os dirigentes são sobreviventes e lutados por suicídio, mas ela é uma entidade aberta a qualquer cidadão. Não é preciso ser sobrevivente ou sobrevivente lutado ou enlutado por suicídio ou não. Qualquer cidadão que queira apoiar os sobreviventes lutados por suicídio é bem-vindo na associação, é só se filiar. Então, quem queira, de alguma forma, apoiar o nosso esforço de atuar na sociedade e tudo mais, é só acessar o site e se filiar. E aí, ao se filiar, vai haver uma mensalidade que a pessoa vai pagar, é uma forma de ajudar. E por ser filiado, vai ter acesso a uma série de informações e o sistema de workplace e outras coisas, né? E também pode
se quiser se aprofundar na contribuição ao trabalho que o sobrevivente lutado faz, ele pode ser um doador, né, fazer doações, não só em dinheiro, de outras formas, e também ser um voluntário da Abras. O que é ser um voluntário da Abras? O camarada é advogado e ele pode se reportar à direção da Abras para oferecer auxílio como advogado, com os seus conhecimentos jurídicos, né? Ah, e assim, por exemplo, se um camarada atua como produtor cultural, coisa que o valha, ele também pode ajudar dessa forma. Então, tem muita gente que ajuda nos domínios da sua profissão no nosso trabalho, que a Obras atua em várias vertentes. Então, tem toda uma logística de comunicação. Por exemplo, nós temos pessoas voluntárias que dominam a parte tecnológica, apesar que temos também diretores, né, como o José Val, que atuam nessa parte tecnológica, alimentam o chat e outras atividades. Então, ah, pelo menos sendo um associado, já está ajudando muito. E a carta da Abras é uma carta aberta à sociedade, onde eu quero outra vez reforçar a importância de ser lida, assinada, se concorda. É claro que eu acredito que vai concordar. Quem tenha mandato e representatividade na sociedade, coloca a sua representação, se é presidente, diretor, se é um ativista que tem alguma representação, para dar mais densidade e força a essa carta que ela vem sendo divulgada perante governantes, parlamentares, universidades, em todo lugar. E também quem tenha, por exemplo, eu participei do Encontro Sudeste, dos 5 tribunais regionais do trabalho daqui da região Sudeste, né? Tive a honra de participar no Dia Mundial de Prevenção e Pós-Venção ao Suicídio, dia 10, terça-feira. E eu fiz esse pleito, e pelo que eu sei, os tribunais vão acessar a Carta da Abras e vão divulgar nos seus respectivos sites. Pelo menos é o que eu entendi, eu senti que dos que estavam ali participando que estão dispostos a cooperar. Eu faço um apelo aqui ao sindicato, que faça o mesmo, que divulgue a carta aberta da Abras, crie um campo permanente no site do Sintrajude, onde fique essa carta da Abras perenemente ali aberta e divulgada, e com link para assinaturas e para acessar o site da Abras, né? A partir dali, eu faço um apelo, certamente tem dirigentes aqui do sindicato que atuam também na FENAJUF e na FENASOJAF. Eu peço que as federações dos oficiais de justiça, FENASOJAF, e a do Judiciário Federal, a FENAJUF, façam o mesmo, que deixe publicado no site de forma permanente a Carta da Abras e com link para acessar a Abras. É uma forma, dentro da tecnologia, do caminho tecnológico, de viabilizar e operacionalizar o acesso, né? Então, é esse o meu apelo que eu faço. E, quiçá, se chegar às federações, que os outros sindicatos, além do Sintrajude, seja do Judiciário Federal, quiçá talvez do Judiciário Estadual. Agora mesmo eu estou vendo um colega oficial de justiça do Estado aqui participando presencialmente aqui no auditório, marido da nossa ilustre palestrante, a Ionice Lourenço. Então, que também no Judiciário Estadual seja divulgado a carta aberta. Então, é esse o meu apelo, porque essa carta aberta precisa cada vez mais ser ampliada o horizonte de divulgação dela. É muito importante para a gente modificar esse cenário e desenvolver uma narrativa melhor
do Setembro Amarelo, para que, apesar de ser em setembro o ponto de partida, para que seja uma campanha não mais mensal, mas anual, o ano inteiro. Muito obrigado. Obrigada, Ivo. Anotei aqui para que a gente coloque a carta do sindicato, da Abrases, né, no sindicato, e a gente realmente comece a fazer a campanha o ano todo. Um colega que está acompanhando no Zoom, Frederico, fez uma pergunta: qual o apoio ao programa institucional da JF ou TRF? Que eu saiba, não tem nenhum sobre esse tema especificamente, né? Dos problemas. A gente tem o pró-social, que nós podemos recorrer, que tanto o apoio de psicólogos, que a gente pode institucionalmente procurar no tribunal ou na justiça. Mas não existe uma campanha específica. Essa campanha do ano todo, né? Como todos os palestrantes falaram, né? Que exista uma prevenção, né? Que exista um, um apoio aos sobreviventes, né? Aos enlutados. Eu não tenho nenhum conhecimento. Agora, o que eu achei importante da pergunta do Frederico é porque há uma necessidade que o sindicato reivindique também que os tribunais façam esse trabalho o ano todo, né? Na medida em que nós já temos aí comprovado vários casos de adoecimento e vários casos dessa tragédia, né? De colegas que foram vítimas de suicídio, né? E tudo isso que o Ivo colocou muito bem, que repercute sobre todos nós, né? Cada colega que passa, que é vítima de suicídio, é para o conjunto dos colegas um sofrimento também. Eu achei muito importante essa questão. E aí, Frederico, nós vamos procurar cobrar essa campanha permanente e um programa institucional. O que a gente tem ouvido falar e já saíram algumas resoluções do CNJ no sentido de ter uma questão sobre o assédio moral, ter grupos, né, que acompanham dentro das instituições. Mas o que a gente tem observado é que é uma campanha que ela é limitada a acolher a denúncia. Na medida que acolhe a denúncia, procuram criar uma alternativa de trocar o local de trabalho do colega, né? De procurar afastar, né? Daquela situação momentânea. O problema é que o que nós temos observado, que já é comprovado, é que o assédio moral ele tem um caráter institucional dentro do judiciário. Ele é uma política da administração. Então, isso é uma coisa gravíssima. É através do assédio moral que se impõe para os servidores metas abusivas e todas as formas de assédio que estão por trás de uma política de trabalho. É devastador, isso já está mais do que comprovado, e por isso a gente faz campanhas, né, permanentes sobre isso. O Ivo vai colocar mais uma questão aqui, faltou. Pode falando que, tendo mais alguma pergunta, pode passar aqui para a gente. Eu queria aproveitar, eu fiz um apelo, né, para ampla divulgação da Carta Aberta à Sociedade da Abraço, que já completou um ano, que foi feita com mais de 10 cabeças. Esse texto é perfeito, e ele está bem atual. Eu queria aproveitar o ensejo da oportunidade da representante do CVV, né, a voluntária, a nossa querida voluntária, que eu respeito muito o seu trabalho, a Eliane,
para que, na sua pessoa, eu queria que se estendesse o meu apelo para que o CVV também divulgue essa carta da Abras, crie um espaço lá no site, um campo onde fique publicada a íntegra da carta, com um link de acesso à Abras, porque eu entendo que nós temos que saber fazer parcerias. E assim como o CVV é nosso parceiro há anos, eu entendo que a nossa instituição, eu não sou diretor, mas eu sou sócio fundador, eu tenho a honra de fazer parte dela desde a fundação há 2 anos atrás. Eu entendo que a Abras é uma entidade parceira, assim como tem a Abrata e outras entidades, e junto com o CVV, né, nós temos objetivos similares, né? Então eu faço um apelo para que canalize o pleito, para que de alguma forma seja possível divulgar de forma permanente a carta da Abras, aberta à sociedade, com um link aberto para quem se interessar adentrar o site da Abras e assim aprofundar. Porque nós da Abras divulgamos, entre outros, o CVV, né? Além de outras entidades. Então, eu acho que é uma via de mão dupla e eu aproveito o ensejo para fazer esse apelo na pessoa da querida voluntária porta-voz aqui, a Eliane. Um abraço. Obrigado. Tem alguma mais perguntas ou vamos fazer as falas para encerrar? Nós vamos, então, inverter a Eliane. Eliane começa 10 minutos. Eu vou convidar vocês que estão nos assistindo, né, a divulgarem o trabalho do CVV para que as pessoas possam conhecer o trabalho, obter uma ajuda, né, quando necessário, ou se quiserem também ser voluntários, né, voluntários do CVV, para que a gente consiga aumentar esse número de voluntários, para que a gente consiga acolher cada vez mais as pessoas em sofrimento. E quem quiser conhecer, é só entrar no site do CVV, que é o cvv.org.br. E que a gente consiga, principalmente, ter esse olhar atento para quem está próximo de nós, né? É esse apelo que eu faço agora, nesse Setembro Amarelo, outubro, novembro, dezembro, né? Que a gente tenha esse cuidado com quem está próximo de nós, que a gente tenha esse olhar, essa escuta para quem muitas vezes está se sentindo extremamente sozinho e não tem com quem conversar. Então, é isso, a minha consideração final. E quanto ao seu pedido, Ivo, eu vou levar para a diretoria do CVV, né? Falar sobre essa carta, que eu não sabia, eu não conheço, depois eu vou entrar lá para conhecer. E eu vou levar esse assunto para eles, pode deixar. Obrigado. E muito obrigado pela oportunidade de falar do CVV para vocês. Nós que somos imensamente gratas pela sua participação, Eliane. Vai falar agora Eunice. Eunice, você tem mais tempo. Fica à vontade. Desculpa, viu? Imagina, eu quero agradecer a oportunidade, peço desculpas, né, que eu não consegui fazer toda a minha fala. Eu tive uma confusão aqui na comunicação e na entrada dos meus slides também, mas eu acho que deu para entender, né, o recado, principalmente sobre Setembro Amarelo, a importância do envolvimento sempre de janeiro a janeiro. Há 4 anos, sem interrupções. Acho que só janeiro a gente não faz, né, Ivo? O Luta em Luta e o Graz, mas a gente faz, faça chuva ou faça sol, a gente está ali fazendo nosso trabalho de prevenção, então nós falamos da saúde emocional e mental a todo momento. Gostaria que vocês fizessem uma reflexão
sobre a comunicação não violenta, né? Que é um trabalho feito pelo psicólogo Rosenberg, que fala sobre o respeito nas relações, independente da relação que você tenha, de chefe subordinado, de pares, de subordinado-chefe, é preciso estabelecer relações de respeito. Isso, a gente fala que o suicídio é multifatorial, mas a gente sabe que a gente fala também que existe a gota d'água de um copo que estava quase transbordando. O Ivo falou também dos lugares, né, que as pessoas muitas vezes têm morrido por suicídio, né? E a gente também pede ajuda, porque quando eu pergunto se é responsabilidade de todos, é responsabilidade de todos, porque talvez já deveria haver pessoas, né, arquitetos, engenheiros, preocupados hoje com a construção de locais que são facilitadores de pessoas que têm ideação suicida e que já têm esse pensamento, que já sabe que pode ler. Ah, mas quem pensa vai fazer de alguma maneira. Eu não acredito nisso. Eu acredito que enquanto a gente tira aquela possibilidade da pessoa, a gente pode dar outra possibilidade de acolhimento para essa pessoa. Então, que todos nós possamos estar envolvidos nessa causa. Enquanto houver sol, sempre haverá uma saída. Então, enquanto houver vida, sempre tem saída. Que nós possamos aí dar as mãos e caminhar, tá bom? Então, agradeço a oportunidade do Sintrajude, que nós possamos falar da saúde emocional e mental de janeiro a janeiro. Nós vimos essa semana, eu acho que todo mundo deve ter visto, não sei, mas que o Bon Jovi, né, salvou uma pessoa que estava em condição, né, para se suicidar, né? Então foi uma cena, né? Uma cena importante porque sobre esse tema que você falou, Eunice, a atenção, né? A atenção e o cuidado de todos, né? Para uma situação como essa. Muitas vezes a gente cada vez mais está sempre correndo, né? Essa, nós estamos muito próximos aí por esse elemento das redes sociais, né? Nós podemos falar com o mundo todo, o tempo todo, mas a gente está cada vez menos atento, né? A essas situações todas, então é muito importante você estar falando. Se eu puder só fazer mais uma fala, né? Quando eu iniciei meus atendimentos exclusivamente clínicos, né? Porque eu trabalhava em outro local, eu comecei a atender e ouvir muito sobre o desejo da morte, né? Aquilo me preocupou muito. E o local onde eu estava, né, era um local muito propenso e ainda é as tentativas de suicídio. E isso me incomoda muito. Então, é por isso que eu falo. O Ivo tocou num ponto que mexe muito comigo. O local tem muitos facilitadores e eu acho que a prevenção, ela é um dever de todos. Então, todos nós precisamos olhar. Quando você for construir um prédio, quando você for construir um shopping, quando você for construir locais públicos também, individuais e coletivos, que você possa pensar também nessa possibilidade. Obrigada. Então, vou passar para o Ivo, que vai encerrar aqui a nossa conversa. Então, algo que precisa ser muito bem compreendido, e aí talvez eu esteja dialogando muito mais fortemente com os sobreviventes, especialmente sobreviventes enlutados, é que as pessoas, de uma forma geral, elas têm uma ilusão de onipotência, de onisciência e de onipresença. Três virtudes divinas, mas a gente acha. E aí a gente se autoatribui culpa. E essa culpa para qualquer coisa da vida. Muitas vezes a gente se cobra, mas eu podia ter feito isso, eu podia ter feito aquilo, eu podia saber isso ou saber aquilo, quando na verdade são coisas que está se sabendo agora e não se sabia na ocasião. E isso
termina se refletindo também quando ocorre a morte por suicídio. No luto por suicídio, o sobrevivente sofre muito, padece muito, porque fica com e se eu tivesse feito aquilo? E se eu tivesse pensado isso, ou dito isso, ou não dito isso? Então a pessoa fica querendo retroagir ao passado numa ilusão de que seria possível ter todo o poder, todo o conhecimento e saber e toda a presença a todo momento, em todo lugar, em relação à pessoa que partiu. Então, essa cobrança é algo que gera muito sofrimento, né? É um dos motivos que o luto por suicídio é muito forte por causa disso. É uma sensação de impotência, de incompetência, de vergonha, de culpa, de responsabilidade que não acaba nunca, né? E é isso que a gente precisa aprender, de que nós somos apenas humanos e estamos em eterno aprendizado, auferindo a cada dia mais conhecimento e mais saberes. E é claro que não dá para retroagir no que a gente era antes e agora é. Então é muito importante essa mensagem que eu faço para aqueles que estão em alguma forma de sofrimento por conta de alguém que partiu, né, pelo suicídio ou que está aí, ou que tentou, né? Então, isso é importante. É importante que a gente procure saber como conversar, que não queiramos dar conselhos, que não nos colocamos em lugar de superioridade, querendo é, dar resposta às angústias do outro, porque só quem pode saber o que é melhor para o outro é o próprio outro. Então, a gente não salva ninguém. As pessoas falam, você salva a vida. Eu nunca salvei a vida de ninguém. Eu posso ter ajudado as pessoas, muitas pessoas, a se salvarem. Então, na verdade, quem se salva é a própria pessoa. O que a gente faz é espraiar o conhecimento, permitir à pessoa que elabore esse conhecimento e construa também saberes, né? Porque conhecimento é uma coisa, é um instrumento, e o saber é aquilo que nasce a partir disso, desse conhecimento. E isso é a potência de cada um. Então, isso é importante para que a gente faça do Setembro Amarelo uma campanha de crescimento pessoal de todos e que ninguém se arvore em ficar dando conselhos e dizendo como deve ser o luto de cada um a partir do seu próprio saber, que nem de longe é o saber de quem está lá vivendo a situação. Então, cada um respeite o lugar do outro e a vivência do outro, e assim, quiçá, um dia, talvez, a gente não vai precisar do CVV. Quando eu era voluntário do CVV, a gente aprendia que a utopia maior do CVV é um dia ele não precisar mais existir, porque esse dia, essa utopia é de que um dia todas as pessoas já saibam como se conduzir perante o outro. E aí não há mais necessidade de CVV, porque todos estão dispostos a ouvir o outro, a escutar com atenção e não ficar dando conselho e dizendo como é que deve ser a vida do outro, né? É isso. Muito obrigado mais uma vez por essa oportunidade. Tá, parabéns ao sindicato por mais essa iniciativa. Muito obrigado. E que também o sindicato faça no Janeiro Branco, que é muito importante também para todos nós, tem a ver com o combate ao tabu sobre os transtornos mentais, afetivos e emocionais. É muito importante também. Muito obrigado. Então, obrigada, Ivo. Tem mais uma consideração do Frederico, que mandou a seguinte mensagem aqui, que o ambiente de trabalho é muito importante, não só físico, das instalações, mas do ambiente saudável, com acolhimento social. Então, isso é uma luta que nós temos que travar e aproveitar esse momento da nossa conversa
para que nós vamos fazer encontros de base, vamos fazer assembleias setoriais e reuniões nossas, para que a gente organize uma pauta, né? Que nós atualizemos a nossa pauta contra as formas de assédio, né? E também incluir esse tema, né? Do suicídio para que a gente possa aumentar a nossa luta. Bom, gente, eu queria dar boa noite a todos e todas, agradecer a Ionice, agradecer a Eliane, agradecer o Ivo e a todo mundo que participou, aos funcionários do sindicato que nos ajudaram aqui, a Luciana, a Pâmela, o Pedro, para que a gente realizasse a nossa conversa tão importante nessa luta do Setembro Amarelo. Boa noite a todos e todas.